Fernando Collor de Mello está preso. Ele foi preso hoje às 4 horas da manhã em cumprimento de um mandado de prisão do ministro Alexandre de Moraes em um dos processos que derivam da Operação Lava Jato. Nesse vídeo, eu vou te explicar o que aconteceu, por qual motivo ele foi condenado, por que ele já está preso antes de teoricamente terminar o processo e por que ele está preso e outras pessoas envolvidas no escândalo ou nos escândalos da Lava Jato também não tiveram o mesmo destino. Primeiro ponto, Fernando Collor de Mello foi presidente da República, foi senador e ficou muito famoso nos anos 90 porque acabou com a vida de milhões de brasileiros ao confiscar o dinheiro da poupança. Talvez se você não era vivo nessa época, eu era muito jovem, mas eu tenho os relatos dos meus pais sobre essa época. Foi uma época de muita loucura. Ele simplesmente confiscou o dinheiro que tinha na poupança. Você tinha um investimento, 100, 200, o dinheiro da vida inteira guardado ali, ele confiscou e as pessoas ficaram sem ter dinheiro do dia para a noite. Às vezes você comprar uma casa, ia pagar uma conta. Realmente as pessoas quebraram. Teve gente que se matou e tem gente que até hoje briga na justiça por isso. Então eu quero deixar bem claro aqui que eu não tenho apreço nenhum por Fernando Collor. Para mim, foi uma personalidade política extremamente danosa para o brasileiro. Na década de 90 e nos anos posteriores, ele foi impeachmentado não tenho nem a mínima dó. Para mim, lugar de corrupto é na cadeia. O que eu vou fazer aqui é tentar entender um pouco essa decisão. Vocês vão perceber que em alguns momentos eu vou puxar mais para um lado, mais para o outro, porque o meu compromisso aqui com vocês no canal é de realmente explicar os fatos de forma jurídica, sem juridiquês, para que vocês possam entender, e também de forma limpa e organizada. Então, Fernando Collor foi preso às 4 horas da manhã de hoje. Segundo informações do seu advogado, ele se entregou à Polícia Federal e o processo está pendente de julgamento no STF. O que aconteceu? A pena dele foi de 8 anos e 10 meses de prisão. Desses 8 anos e 10 meses, 4 anos e 4 meses pela prática do crime de corrupção passiva. Nós temos uma propensão a não dar ao crime de corrupção passiva, ao criminoso corrupto, o devido menosprezo. Então, para a maior parte das pessoas, da população brasileira, corrupção é algo distante. É algo que, pegou dinheiro da saúde, que pena. Nós brasileiros costumamos passar um pano para corrupto. E não passamos o mesmo pano para outros crimes. Então, por exemplo, quando alguém vai lá e rouba o seu celular, a sensação de angústia, de impotente, ela tá na pele. Você sente ela. E é horrível. Agora, para o crime de corrupção, que é ou tão ou mais grave do que o crime de roubo, por exemplo, a gente tende a não dar a devida importância. Por quê? É algo que muitas vezes passa longe. E a gente não sente o quão danoso é um ato de corrupção para nós. É por causa da corrupção que existe desigualdade. É por causa da corrupção que faltam remédios no posto de saúde. É por causa da corrupção que nós vivemos num país inseguro, sem educação, sem nada. Então, a corrupção ela é extremamente gravosa e eu não tenho dó de corrupto. O lugar de corrupto é na cadeia. O que acontece é que o Fernando Collor já havia sido condenado anteriormente. Ele é acusado de receber mais de 20 milhões de reais de propina entre 2010 e 2014. E segundo a acusação do Ministério Público, ele recebia essa propina para viabilizar, por meio de indicações políticas, um contrato de troca de bandeira de postos de combustível na BR Distribuidora, que é uma subsidiária da Petrobras. Então, teoricamente, segundo aqui a acusação, que emplacou, inclusive, que serviu de base para sua condenação, Fernando Collor ganhava grana para indicar
postos para assumir as bandeiras aí da BR Distribuidora. 20 milhões de reais. É muita grana, é muita grana. Por isso ele foi condenado e ficou recorrendo. Porque hoje a posição do STF é de que só é possível prender alguém antes do trânsito em julgado após a sentença penal condenatória transitar em julgado. Ou seja, quando não couber mais recurso, prende. Antes dá para prender? Dá. Mas aí não é para cumprimento da pena. É uma pena, é uma prisão cautelar. Uma prisão preventiva, por exemplo. Então, eu demonstro que aquele indivíduo solto gera um risco à sociedade, pode fugir. Aí o judiciário, o juiz decreta a prisão preventiva e essa pessoa vai presa durante o processo. Ela ainda é inocente para fins da Constituição, mas ela já está presa porque ela gera um risco à sociedade. Agora, o que o STF fez através dessa decisão aqui foi antecipar a pena. E neste ponto, já fiz um disclaimer dizendo o que é o ato corrupto. Então você precisa entender. Nesse ponto eu achei uma decisão um pouco preocupante, porque ainda está pendente um recurso, chamado recurso de embargos infringentes. É um recurso que existe na legislação. E o ministro Alexandre de Moraes compreendeu que esse recurso é meramente protelatório. E que por ser meramente protelatório, para quem não entende, é para arrastar o processo. E a gente sabe que é, de fato, para arrastar o processo. Ele disse assim, ó, são os mesmos argumentos que já foram abordados em outras decisões desse mesmo processo. Então, é mais um recurso para evitar que o Collor vá para a cadeia. E o Alexandre de Moraes foi lá e decretou a prisão. Decretou a prisão antes do trânsito em julgado. E isso, sim, é considerado uma antecipação de pena. Como eu sempre digo para vocês aqui no canal, antecipou a pena, beleza. Com base contra alguém que a gente não gosta, beleza. Mas será que isso é bom? Eu acho que não. Acho que não, porque a quem vai competir nos outros processos determinar se o recurso é protelatório ou não. Era mais fácil o Alexandre de Moraes ter pautado esse recurso em julgado, por mais que dê raiva. Porque eu, como advogado criminalista, não acho correto um juiz determinar monocraticamente, ou seja, sozinho, se um recurso é protelatório ou não. Isso é muito preocupante, porque amanhã pode ser alguém que eu gosto, pode ser um cliente meu, pode ser você. Então, nesse ponto, a gente vibra com prisão de corrupto. Eu vibro. Mas achei o argumento preocupante. Tanto é que o próprio Alexandre de Moraes encaminhou o processo para o plenário para que se decida sobre esse recurso e o ministro Gilmar Mendes já pediu até que vá para o plenário físico. Tá? Então esse é um ponto importante. 4 ministros, enquanto estava no julgamento virtual, decidiram pela manutenção da prisão e agora o ministro Gilmar Mendes pediu destaque para esse processo ir para o plenário físico do STF. Então, eles vão julgar lá presencialmente este recurso. Esse é um ponto. Segundo ponto desse vídeo é por que Collor está preso e Lula e outros corruptos, como aquele governador lá do Rio de Janeiro que hoje é influenciador, faz vídeo em piscina, não estão presos. Por quê? Veja, nós tivemos nos últimos anos uma campanha de destruição da Operação Lava Jato. Então, por causa de umas cagadas, e eu bati muito nessa tecla, que o senhor Alexandre Moro, Deltan Dallagnol fizeram no processo do Lula, e fizeram, por mais que eu odeie o Lula como político, né? Não gostaria que ele tivesse solto, por exemplo, essas cagadas facilitaram com que o processo fosse anulado. E aí hoje ele é presidente da República. Não só ele, várias pessoas que haviam sido presas na Operação Lava Jato foram soltas. Estão aí gozando da liberdade, rindo da nossa cara. Então o STF foi desmantelando, a própria imprensa, a opinião pública foi desmantelando a Lava Jato e tudo que foi feito acabou sendo jogado no lixo. Mas o que você precisa entender é que a Lava Jato é uma operação. E essa operação ela resultou em vários processos. Processo do Lula, processo do Palocci, processo do Garotinho, um monte de processo. E um desses processos é o do Collor. Então, os outros processos tiveram anulações. Anulações essas
que são contestáveis, mas, repito, teve cagada do judiciário também. Se tivesse feito o trabalho certinho, não tinha dado problema. Mas quiseram fazer justiçamento, deu problema. Tá? No caso do Collor, então a Operação Lava Jato tem vários processos. No caso do Collor, o processo vingou e teve a condenação. Então, por que o Lula está solto? Porque o processo criminal do Lula, que faz parte da Operação Lava Jato, foi anulado. O processo do Collor não foi anulado. Esse é o motivo jurídico. Agora, Paiva, existem motivos políticos? De monte. De monte. E eu nem preciso te falar aqui, mas vai no mais fundo esgoto da sua mente e procura um argumento político para isso. Você vai encontrar. O que tiver de mais podre é o que você vai encontrar. Tá bom? Mas o motivo jurídico é esse daí. O motivo jurídico é esse daí. Então, Collor preso, plenário do STF vai decidir se mantém ele preso ou não. Eu, particularmente, estou me lixando pro Collor. É uma pessoa que foi muito danosa, cujas decisões foram muito danosas para a sociedade brasileira. Não tem nenhum apreço ao ex-presidente Collor. Tenho preocupação com o motivo da decisão do Alexandre de Moraes, sim, porque, como eu disse, quando é alguém que a gente gosta, ou quando a gente não gosta, a gente tem que sempre bater no mesmo argumento. O meu argumento é sempre o mesmo. Então, vejo com preocupação, sim, mas, enfim, agora vai para o plenário, vamos ver o que o plenário vai decidir. A tendência é que decidam para que ele seja condenado. Detalhe importante, pessoal, é que esse recurso do Collor, e aí eu faço aqui um ponto e vírgula, não é se ele vai ser absolvido ou não. Ele foi condenado. O que se está discutindo é o quanto da pena. Se vai ser 8 anos, se vai ser 4 anos. Por fim, por que ele foi preso em regime fechado? Toda condenação mais do que 8 anos começa a ser cumprida no regime fechado. Então, crime de corrupção, os crimes pelo qual ele respondeu, ele vai começar a cumprir o regime fechado. Depois, vai progredir. 16% de pena, ele progride. Ele vai progredir de regime, mas vai começar a cumprir no regime fechado. Tá legal? Bom, um vídeo um pouquinho mais longo aqui do nosso canal. Se você gostou, curte, comenta, deixa aqui a sua opinião. Segue o nosso canal e te vejo no próximo vídeo, se Deus assim permitir. Um beijo, um abraço, fica com Deus, tchau.